Jornal Aberto com a Jéssica Dias, com Cileide Alves, comigo Rubens Salomão. E uma decisão do governador Ronaldo Caiado adiou as eleições para reitor, diretores de institutos, coordenadores de campus, coordenadores centrais e setoriais da Universidade Estadual de Goiás, a UEG. O sindicato docente da universidade, o ADUEG, divulgou uma nota apontando insatisfação com o adiamento dessas eleições, e sobre esse assunto a gente conversa agora com Juliana Vasconcelos, que é a presidente da Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Goiás. Presidente Juliana, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres, em áudio e vídeo, né? Bom dia. Bom dia a todos da Sagres. É uma satisfação estar aqui presente nessa manhã, e bom dia também a todos os ouvintes, todos que estão aí prestigiando esse momento. Obrigado pela entrevista. Juliana, como é que vocês receberam então essa decisão? Não faz algum sentido que a gente acompanha que a alegação nessa mesma decisão é por conta do momento de pandemia. Como é que vocês receberam essa decisão? Bom, existe uma grande indignação por parte dos professores da universidade em razão do adiamento, né, das eleições, e por um prazo não determinado, né? Então, o governador, no dia do Conselho Universitário, na véspera, né, emitiu um decreto alterando o artigo 30 do Estatuto da Universidade, e que nesse artigo, dizia lá no parágrafo 2º que as eleições deveriam acontecer em novembro e a posse do novo reitor em janeiro. Então, ele alterou, dizendo que o governador poderia marcar a data que ele quisesse. O problema é que isso vai ficou contraditório, porque no artigo 28 diz que a intervenção ela só pode durar 12 meses. E a intervenção começou em setembro de 2019, ou seja, em setembro de 2020 já completou-se os 12 meses. Então, agora em dezembro, nós estamos com 15 meses de intervenção na universidade, onde o governador indicou o reitor, né? Primeiro ele indicou o procurador do Estado, que é o Rafael, e depois, em fevereiro deste ano, indicou o professor Walter, que é o cidadão presidente. Então, nós estamos já 15 meses sem eleição e sem nenhuma perspectiva das eleições. Então, toda a equipe gestora da universidade é gente nomeada pelo governador. Então, os diretores dos institutos, os coordenadores centrais, né, são todas pessoas que são indicadas. Isso fere o princípio da autonomia da universidade e contradiz o próprio estatuto. E esse estatuto da universidade foi Juliana, deixa eu te interromper. Cileide, nós estamos com muito ambiente daí, de onde você está. E aí, vamos ficar aí, quando você não estiver fazendo pergunta, coloca no mudo, tá, Cileide, por favor, porque aí acaba que a Juliana, a voz dela fica dispersa aqui no meio do ambiente. Mas sim, Juliana, eu só ia completar a pergunta, desculpa a interrupção, mas completar perguntando se a gente tem condições, se vocês acham que teria condições de realizar eleições nesse momento. Olha, o Conselho Universitário foi eleito durante a pandemia, a universidade tem um sistema de eleições online e tem todas as condições de realizar a eleição independente da pandemia. Toda a nossa comunidade acadêmica, as nossas aulas não foram suspensas, então todos os nossos mais de 20 mil alunos estão assistindo aulas remotamente, nossos 971 professores efetivos estão ministrando aula remotamente, né, e os professores contratados também, os professores temporários. Toda a universidade está funcionando na pandemia de forma remota, então a gente não teve uma interrupção das atividades. E nós temos as condições técnicas para a realização de uma eleição online, que foi o que aconteceu para a eleição do Conselho Universitário. Então, o Conselho Universitário é composto por membros que foram eleitos nesse ano de pandemia, e nós não tivemos nenhum problema com a realização das eleições. Então, não há justificativa para que as eleições não aconteçam por conta da pandemia. Pois é, até o secretário da governadoria, o Adriano Rocha Lima, ele fala que não há um sistema confiável para fazer as eleições, né? E eu até pensei nisso, mas o sistema é confiável para aula remota e não é confiável para fazer eleições.
Na avaliação de vocês, por que o governo está fazendo isso, já que vocês não acreditam que seja por conta de deficiências do sistema virtual? Bom, nós temos, então, né, um sistema que garante a possibilidade de realização de eleições online. Isso é fato. Isso já está... O Conselho Universitário foi composto a partir de uma eleição realizada remotamente. Então, o sistema é confiável, ele existe, a comunidade tem condição de participar. Eu acredito que a eleição ela é um movimento de independência, de retomada da autonomia da universidade, que não é o desejo do governo. Né? Então, nós estamos no processo de intervenção. Após isso, nós sofremos uma reforma administrativa muito danosa, né? Então, nós não tivemos turmas abertas para 52 cursos no ano passado. Né? Então, eu acho que o desejo do governador é impor essa reforma pedagógica e administrativa que vai fechar cursos, vai fechar unidades universitárias, né? Que vai precarizar ainda mais o trabalho dos professores. E então, se nós tivermos uma eleição, se nós tivermos uma pessoa eleita entre os pares, né, e os diretores dos institutos eleitos, compromete o andamento dessa reforma que o governo está querendo impor na universidade. A nossa desconfiança, né, a nossa intenção, porque não existe transparência em nenhum dos atos que estão sendo realizados pela gestão. Né? Então, e a gente sabe que na condição de intervenção, quem dá as cartas é o governo. Né? A universidade passava por uma crise muito profunda quando esse governo tomou posse. Inclusive, existia uma decisão judicial para que professores fossem demitidos, professores temporários. Havia problemas com a estrutura, né, administrativa. Essa reforma ela não era necessária e o governo não tem alguma razão de tentar fazê-la, mesmo que não haja concordância com a comunidade escolar? Olha, Cileide, eu compreendo essas dúvidas que fiquem, até porque o discurso que se tem na mídia, né, que o governo faz, é um discurso de que a universidade estava uma bagunça e que precisava mesmo de uma intervenção mais dura, e que a universidade não daria conta de realizar a sua reforma administrativa. Mas isso não é verdade. A gente sabe que a universidade passava, né, depois de 20 anos, passava por um momento em que ela precisava se recompor, né? Mas não é uma justificativa viável que isso seja feito de cima para baixo, né? Nós temos uma premissa constitucional da autonomia das universidades, né? E aí nós já sofremos um grande e duro golpe, que foi a retirada do nosso orçamento, da vinculação orçamentária dos 2% que nós tínhamos da receita líquida do Estado. Isso já foi tirado no início do governo, ou seja, o nosso orçamento, que seria de 600 milhões para 2021, passou a ser 240 milhões. Como que um governo acha que vai fazer uma reforma e que não vai desestruturar, desconstruir uma universidade quando ele corta o orçamento dessa forma? Né? Então, a gente precisávamos fazer reformas? Sim. Nós tínhamos que cumprir uma decisão para a exoneração dos professores temporários? Sim. Mas nós precisamos de concurso público para professores. Nós temos hoje um déficit de 500 professores na universidade. Nós somos 971 professores efetivos, né? E junto com o reforço dos temporários, nós temos mais de 20 mil alunos. Como que nós vamos manter uma universidade com corte de verbas, né? Nós, professores efetivos, estamos desde 2013 sem o reajuste do salário. Eu não estou falando de aumento, estou falando de reajuste. Então, mesmo a recomposição da inflação, das perdas da inflação, nós não temos desde 2013. Então, a universidade precisa de investimento e não de corte. Essa reestruturação, essa reforma, ela veio para acabar mesmo com a universidade. Inevitavelmente, nós vamos ter unidades fechadas, cursos fechados, porque se cortou o orçamento, como que se mantém isso? Não existe mágica, né? Então, a nossa luta é para que o professor seja valorizado e respeitado, é para que a UEG tenha de volta o seu orçamento que seja capaz de garantir investimentos, de bolsas, melhoria dos laboratórios, dos seus espaços físicos, né?
A universidade está em 39 cidades. São, como eu disse, mais de 20 mil alunos, é muita gente. Isso é um patrimônio mesmo, né? E a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer uma reforma para não acabar com isso tudo, né? E hoje a situação da universidade é uma situação caótica. Se estava ruim, agora está muito pior. Né? Então, se foi para destruir, que não mexesse, né? Então, até um conselheiro falou isso na reunião do conselho. Talvez fosse melhor que não fizesse nada, porque o que foi feito foi muito ruim. Eu não estou te ouvindo. Sileide, está no mudo aí o seu microfone. Nós estamos conversando com a Juliana Vasconcelos, que é presidente da Associação de Docentes da Universidade Estadual de Goiás, a partir da decisão, né, do governo de adiar as eleições para reitor, entre outros cargos da universidade. Sim, Sileide. Não, professor, a senhora diz que, né, é contra essa reforma universitária feita pelo governo, que ela está piorando a universidade e que ela fere a autonomia, que eu imagino que seja da Constituição Federal. Aí eu pergunto, o que a associação, a comunidade universitária vai fazer agora que o governo baixou esse decreto e que também me parece que não pretende voltar atrás nessas decisões? O governador ele não tem mostrado nenhum desejo, né, e o governo em si, né, nenhum desejo de dialogar com a universidade. Então, as decisões elas são, né, sempre autocráticas, né, nada democráticas, ele não ouve a comunidade, né, os desejos da comunidade universitária. E agora existe, né, dentro do grupo de professores, dos nossos docentes, uma insatisfação muito grande com esse descaso, porque assim, as decisões dentro das universidades elas são colegiadas. Né? Então, os professores eles participam, né, os técnicos administrativos participam das decisões. E quando a gente não é ouvido, quando fere esse princípio, todo o descrédito, além de toda a desilusão que os professores estão passando por todos os outros problemas que eu já relatei, nós temos um clima de insatisfação muito grande e os professores não querem retomar as aulas em janeiro, tendo em vista que se existe então a justificativa para que não haja as eleições, porque remotamente, né, não é possível, então as aulas também não devem continuar remotamente. Né? Então, dentro do grupo de professores, a insatisfação gerada com essas decisões do governo, elas têm gerado esse desejo de paralisar as atividades em janeiro de 2021. É isso, Sileide? Tá no mudo, não sei se ela tem mais. Não, eu queria saber o seguinte: se existe a possibilidade de algum recurso judicial, já que contra o decreto do governador, né, que trouxe para ele a responsabilidade de definir as eleições, contra esse decreto, já que a senhora diz que ele é inconstitucional? Bom, nós fizemos uma manifestação junto ao Ministério Público sobre a questão da ilegalidade da intervenção, né, considerando o período dos 12 meses. Mas nós ainda não obtivemos resposta com relação a isso. Então, eu acredito que, claro, que o período da pandemia tornou todas essas coisas, mas nós já nos manifestamos juridicamente e agora e estamos tentando várias formas de diálogo, né? Assim, dentro da comunidade universitária, nós já visitamos alguns deputados, nós já acionamos o Ministério Público, nós nos manifestamos publicamente do desejo de que o governador reconsidere esse decreto que ele colocou, né, na semana passada, mas ainda não obtivemos nenhum tipo de resposta positiva das nossas tratativas e tentativas de diálogo. Rubens. É isso, professora. Obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. É um assunto que a gente, claro, vai continuar acompanhando, né, aqui na Sagres, enfim, em relação à UEG. Bom dia, bom fim de ano aí, bom Natal, né, semana de Natal, bom 2021. E, claro, tendo novidades, a gente volta a conversar, professora.
Muito obrigada a todos, um Feliz Natal a todos, né? Com muita disposição aí, muita tranquilidade, muita saúde. E eu fico à disposição, né? Nós temos o desejo, os professores da UEG todos, né? Eles têm o desejo de conversar, de dialogar, né? E assim, é muito bom essa oportunidade também de sermos ouvidos, né? É a primeira vez que nós estamos tendo essa oportunidade, graças a essa movimentação que foi gerada aí com esse nosso trabalho. Sileide, muito obrigada. Todos daí da Rádio Sagres, em seu nome eu agradeço. Tenham um bom dia. Obrigado pela entrevista, Juliana Vasconcelos. Bom dia. Presidente da ADUE, que é a Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Goiás, da UEG, a partir dessa decisão, né, do governador Ronaldo Caiado de prorrogar, de suspender as eleições internas para reitor, diretores de institutos, coordenadores de campus, coordenadores centrais e setoriais, coordenadores centrais e setoriais da UEG. Destaque a íntegra dessa conversa, você confere no nosso portal sagresonline.com.br. Buscando contato também com a própria reitoria, né, da UEG, com o próprio governo, né, Jéssica? A gente solicitou ontem, Rubens, entrevista com o reitor da UEG, só que até agora a gente não teve um retorno sobre esse pedido nosso. A gente segue aguardando aqui pelo menos um posicionamento da parte deles. É isso. Espaço aberto, né, também para ouvir a universidade, o governo, autor dessa medida. Destaque a íntegra da entrevista com a Juliana Vasconcelos, sagresonline.com.br.